Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Meus amigos, que bom estar ao lado aí do J. Júnior, do Amalfi, que está logo aqui embaixo, mas na verdade sempre esteve por cima. Estamos iniciando mais um Franguinho Sem Censura. E franguinho é bom de manhã, à tarde e à noite. Então vem com a gente, clique lá, se inscreva no nosso programa. O que vamos falar? Seleção brasileira é o tema, né? Meu Deus do céu! Em 4 jogos ganhamos apenas 1 ponto jogando mal contra a Venezuela. Ontem até que não foi tão mal. Mas vamos discutir um pouco mais dessa vergonha brasileira em Maracanã, que hoje é o Estádio de Argentina. J. Júnior, você que é o mais comedido, para não segurar um pouquinho, que o Amalfi está nervoso desde ontem à noite. Já queria gravar ontem à noite. Jota, e agora, hein? Meu Deus do céu! Madre de Deus! Madre de Deus! Um abraço, Quartarolo, Amalfi, todos os que nos acompanham. A gente não temos mais repertório, né, para falar da seleção brasileira, e muitas vezes até quando ela vence, né, quando ela ganha. Porque a gente sabe como é que são as eliminatórias na Argentina, Brasil, Uruguai, né? No fim a gente sabe qual vai ser o desfecho. Mas agora que está só começando e ainda estamos na 6ª rodada, a gente já começa a ficar com uma pulguinha, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Você começa a ficar com essa pulguinha porque você não vislumbra, né, um horizonte promissor, bonito, a respeito da seleção brasileira, né? E por vários fatores. Muitos a gente já conhece, né? Não podemos jogar tudo nas costas do treinador tampão, do treinador interino, não podemos jogar nas costas dele. E a CBF, né, nós temos um presidente que é muito simpático, está sempre sorrindo, né, mas que fala muito pouco e que bate muito pouco com os punhos na mesa, né? Essa seria uma hora, um momento em que o presidente da CBF teria que bater na mesa, teria que reunir imprensa coletiva hoje às 15 horas, por exemplo, e falar muita coisa, além de bater no peito com a meia-culpa, né? Olha, não são só os jogadores, não é só a organização, não é treinador, também a CBF. Vocês se lembram quanto tempo a CBF demorou para definir um treinador, né? Ou não definiu. E não definiu. Né? Na verdade, colocou lá o Fernando Diniz, que ainda não era o campeão, né? Mas colocou o Diniz lá por algumas convicções e tal, e nada contra também, cada um está fazendo o seu trabalho. Mas, olha, tem um rol de coisas erradas com a seleção brasileira, e não só 2023, né? Já faz tempo que isso está acontecendo. E o que nós vimos ontem realmente foi de doer, foi de chorar. A não ser que o Amalfi tenha gostado de alguma coisa, né, Amalfi? Tá mais calmo, Amalfi. Tá mais calmo. Calma, Amalfi. Mas pode bater. Não, eu estou sempre calmo. É camomila. Porque eu primeiro queria falar da estupidez de não ter separado as torcidas. Porque é claro que eles iam tripudiar, que os argentinos, não estou botando a culpa nos argentinos, é claro que ia ter confusão, porque eles são campeões do mundo, eles iam fazer cânticos de louvor aos campeões do mundo, vaiaram o hino nacional, como também nós vaiamos o hino da Argentina. É claro que eles iam tripudiar, e se fosse nós, a gente também ia tripudiar, ia ter briga, e nada, né? Não separaram as torcidas. Primeiro a estupidez, depois o presidente da AFA, ele foi lá no meio do campo, conversou com o juiz. Onde estava o Edinaldo naquela hora? Tinha que estar os dois de braço dado, ia até lá parar, pedir para parar a briga. Nada. Só o presidente da AFA que deu uma aula ontem para o seu Edinaldo de como fazer diplomacia, num estádio que era um caldeirão. Depois vamos falar do time. Eu nunca vi um time com tão pouco carisma na minha vida. Deus do céu. Nunca vi. Eu nunca achei que fosse ter saudade do Dunga. Porque aquele Depou, o que ele fez ontem,
ele irritou o time, sozinho ele irritou o time do Brasil inteiro. Bom, ele é cria do Simeone, né? Então tá explicado. E o comentarista da detentora dos direitos exclusivos vem me falar, o Caio Ribeiro, vem me falar que não dá para comparar um time com outro. Até aí tudo bem, porque um time já está com solidificado, entrosado, e o Diniz está no começo do trabalho. Quer dizer, o Diniz era o último jogo do Diniz ontem, meu Deus do céu. Ele vem e me fala uma bobagem dessa. Até que o Brasil não jogou pior do que a Argentina ontem, que a Argentina também não jogou grande coisa, aqui entre nós. Mas que coisa horrorosa. Eu nunca vi um time com tão pouco carisma. E carisma ganha jogo e assusta adversário. Rapidinho, né, sobre a torcida. A Polícia Militar culpa a CBF culpa o Maracanã culpa de novo a polícia e vão ficar nesse joguete aí, ninguém vai resolver nada, ninguém assume. Não é? Quanto à provocação da torcida, a briga, eu acho que é a falência do ser humano mesmo, não vai ter jeito. Né? No futuro, talvez, a gente vai ter que colocar jaulas no lugar das tribunas e de arquibancadas, porque não tem jeito. O ser humano está piorando cada vez mais. Se você não aceita que uma pessoa use uma camisa ou que torça para um time diferente do seu, que tem uma opinião diferente, você não é mais gente. Né? Os animais convivem melhor. Então, selvageria. Aí não dá. Agora, a Conmebol, rigorosa Conmebol, muito provavelmente, eu estou ironizando, que hoje em dia tem que explicar que você está ironizando, senão eles levam a sério. A Conmebol, muito provavelmente, vai dizer assim: até junho do ano que vem, o Brasil está proibido de jogar no Maracanã. Pronto. Está aí feito. É rigorosa. Eu daria 1 milhão de multa para a CBF, que tem que morder no bolso, que é a parte que mais dói no ser humano, e 2 jogos sem torcida no Brasil, porque a CBF está se enriquecendo com esses joguinhos aí, explorando o povo. 2 jogos sem torcida no Brasil. Os próximos 2 jogos das eliminatórias sem torcida no Brasil. Daí vão aparecer os amiguinhos da imprensa, os politicamente corretos. Mas no Rio Grande do Sul, o torcedor gaúcho não vai poder ver o jogo? Não vai poder, reclama com o Edinaldo. O torcedor do Piauí não tem nada a ver com isso, não vai poder? Não vai poder, sabe? Tem que ser um negócio para valer, mas não vai ser. Isso à parte. O time, muito ruim, muito jogador ruim jogando junto. Você falou de carisma. O Caio Ribeiro só foi perceber aos 20 minutos do segundo tempo que o Rodrigo não estava jogando nada. Eu escrevi no meu Twitter aos 40 do primeiro, até que esperei um pouquinho também. Mas eu não sou comentarista da Globo, eu sou mais ou menos, sabe? Estou lá vendo o jogo. O Rodrigo com a 10 pesa demais para ele. Ele não é meia, ele não é segundo atacante, ele não é nada. Mas no Real Madrid, tá bom, no Real Madrid, mas a seleção brasileira não é o Real Madrid. Nós não temos os jogadores do Real Madrid, ele é um jogador médio. E esse é o grande problema nosso, minha gente. Os jogadores do Brasil hoje são coadjuvantes, são de médio para baixo, não tem mais ninguém. E quando você não tem ninguém, você tem que ter técnico e simplificar. E o Diniz quer impor o esquema dele. Até aquele péssimo Royal disse depois do jogo: o esquema do Diniz é difícil, né? Tem que esperar. Vou repetir. Técnico do Equador, que está na nossa frente, começou com 3 pontos a menos, não teve tempo para trabalhar também. O Marcelo Bielsa também não teve. O único que pode falar que tinha time é o Scaloni, que está falando em sair. É brincadeira. Esse é o futebol brasileiro atual. Quer dizer, não dá para você ter esperança nenhuma. Em 4 jogos ganhamos 1 ponto da Venezuela. 1 ponto. E o Diniz quebrou vários tabus. Derrotas 3 seguidas. Nunca aconteceu. E a primeira derrota em solo nacional de uma seleção brasileira. Quer dizer, vai para o inferno, né? Aí ontem, só para encerrar essa parte, Amalfi, e você e o Jota tem que falar muito, é claro, esses caras de rádio falam demais, viu, Amalfi? Amigo, claro que não. Aos 45, quando todo mundo... Aliás, se você olhar a cara do Diniz, quando tomou o gol do Otamendi, mais um de cabeça contra nós, a cara dele é de um derrotado. E estávamos apenas aos 17 do segundo tempo, ou seja, me parece que dá para jogar. Aliás, o empate não seria injusto ontem, não. O Brasil não jogou tão mal assim, marcando. O Depou matou o nosso time. O Messi não veio. O Messi não jogou nada. Tem gente que não tem coragem de falar isso. Não jogou nada. E a cada 5 minutos o Luiz Roberto, meu amigo, grande narrador, falava assim: aí está o melhor do mundo, um dos maiores de todos os tempos. Obrigado, Luiz Roberto. A gente já sabe disso. Eu narro o jogo. Aí o Caio Ribeiro, o Júnior, o Luiz Roberto, eu sei como funciona, mas
aos 45 do segundo tempo. Esse é Edinaldo. Tinha que contratar um técnico em janeiro. Agora que vocês perceberam, meu Deus, como são rápidos de raciocínio. Se continuar assim, os 3 vão jogar no ataque do Brasil no próximo jogo. O que dizer depois do Quartarolo? Rapidinho, viu, Jotinha? Só lembrando uma coisa, o Equador, como a gente tem o Lito aqui, o Equador saiu dos boxes com 3 pontos a menos. E já está na nossa atrás. Já está na nossa frente. E só tomando um Vinotinto, a Vinotinto também está na nossa frente. Sim. Ou seja, que baita esculhambação, para não falar aquela palavra. Classificam 6 e nós estamos em 6º. Capaz da gente disputar o 7º com a Nova Zelândia. Não é isso? Meu Deus. Aliás, só faltou ontem essa colocação, né? Da CBF, de colegas e tal. O Brasil, em 6º, ainda está na Copa do Mundo. Né? Só faltou colocar isso, porque, olha, o Quartarolo tocou num ponto que eu sempre me apego, quando nós temos essas barbáries aí que a gente vê, né? O ser humano, né? O ser humano. Aí mas então você vai colocar a culpa só na torcida. A torcida tem uma culpabilidade muito grande, né? Não pode agir, né, de maneira irracional, nós seres humanos, né, que temos raciocínio. Não pode. Tá bom. Mas aí tem ser humano também nos organizadores, são seres humanos. Tem ser humano no policiamento, também tem, sabe? Então, realmente, o ser humano, lá em cima, o grande comando, deve estar coçando a cabeça, deve estar roendo as unhas, né? O que esse pessoal entendeu do que é viver aí embaixo? Eles não aprenderam absolutamente nada, né? E não aprendemos mesmo, porque não é só no futebol, né? Olha como é que está o planeta aí, não é só Brasil, é o planeta todo. A burrice de guerra, aí a gente entraria num campo aqui minado, né? Então, é o ser humano, né? O futebol é apaixonante, sim, o futebol é apaixonante, mas espera aí, né? Eu não sei, viu, Amalfi? Eu vou te contar uma coisa. Há algum tempo já, o futebol me deixou desanimado, como diz aqui no interior, desacorçoado, né, Cortador? Estou meio desacorçoado com o futebol e tal. E essas coisas contribuem para isso aumentar dentro da gente, né? E se aumenta dentro da gente, está aumentando também para o torcedor, para aqueles que pagam ingresso para ver jogo e tal, e ainda sofrem um pouquinho com a seleção. Eu não sofro mais, não. Já faz tempo que eu não sofro com a seleção brasileira. Por quê? Porque a CBF, né, está pagando pelos erros que ela comete. E você falou que o homem lá, viver lá embaixo, nós estamos vivendo lá embaixo mesmo, mas é muito lá embaixo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, agora só para a gente meter o pau mesmo. Opa! O que o Rafael Veiga estava fazendo na ponta direita? Ele entrou para jogar de ponta direita. E cruzando bola pro Hendrick, que tem 1,5 m. Eu faço sombra nele. Claro que eu estou ironizando. Mas, pô, o cara é meia, daí entra para jogar na ponta. E bota o Joeliton. Tem gente discutindo a expulsão do Joeliton. O Joeliton não tinha que ter sido expulso por violência. Tinha que ter sido expulso por burrice. Você não pode virar para trás e empurrar na cara do árbitro. E o Depou, claro, fez a festa dele. Aliás, o Brasil conseguiu fazer 27 faltas, 15 só no primeiro tempo. Tem alguma coisa errada. E sendo que 6 faltas num jogador só. Depou. Eu entendo que o Depou é a saída de bola mais importante da Argentina. Mas e o mais malandro de todos, né, Quartarolo? É um Kili Gonçalves, é um Simeone, é um provocador. E ele provoca mesmo. E nós entramos de novo nessa. E ele, para mim, foi o maior jogador em campo. Ele desarticulou. O primeiro tempo não conseguiu jogar tanto, até a marcação estava boa, mas no segundo ele deitou e rolou. Aí vem, nossa, mas ele só se virou para se livrar do jogador. Vai ser idiota assim lá no Rio de Janeiro, lá na seleção brasileira. Tem que ser expulso, até por burrice, né?
E burrice quem colocou o Joelito em campo, pelo amor de Deus. Não é jogador para a seleção brasileira. Deus que o ajude, que ele seja bilionário, que ele, sabe, a carreira dele seja maravilhosa. Nada contra. Mas ele não pode jogar na seleção brasileira. A torcida o Emerson Royal joga no Tottenham, né? A torcida tem uma cançãozinha para ele, uma música, que lá eles fazem música para jogador, né? É assim, Emerson Royal, tradução livre para o português. Emerson Royal, não sabe atacar, não sabe defender, é o nosso lateral. Esse é o cara que joga na seleção brasileira. Agora eu queria colocar também o seguinte, né? Mas é algo também que a gente está cansado de ver. Duas coisinhas, uma o Quartarolo já colocou, na outra o Amalfi também já reforçou, né? A Conmebol. A Conmebol não vai tomar atitude drástica nenhuma. Nunca tomou, né? Nunca tomou. Ela sempre foi aquela que sempre ponderou, né? Sabe, a ponderabilidade. Mas sempre tem um mas, né? Para poder amenizar a pena, né? E a Conmebol é campeã nisso. Então, eu já pego o gancho de Conmebol e vou falar do árbitro chileno. Claro que foi difícil para ele, chileno, né? Foi difícil apitar o jogo. Massa. Então, um jogo desse é muito difícil você apitar. Eu acho que ele foi bem. Se você levar... Sim, mas se ele fosse levar ao pé da letra, o jogo não terminaria, né? É amarelo aqui, daqui a pouco é vermelho para esse aqui, amarelo aqui, vermelho para o outro e tal, e o jogo não acaba, né? E os árbitros têm aquela política de, não, eu tenho que levar o jogo até o fim. Então, se eu mostrei muito cartão amarelo no primeiro tempo, no segundo tempo eu vou conversar, eu vou falar, eu vou gesticular, né? Então, o chileno entrou numa fogueiraça no Maracanã, porque esse era um jogo, se nós tivéssemos, vamos relembrar aqui, né, também, o Dulcílio Vanderlei Bosquilha, o Dulcílio uma vez no Morumbi, vocês se lembram, Palmeiras de São Paulo, com 50 segundos ele expulsou o lateral do Palmeiras, eu nem me lembro quem era. Acho que era o Perivaldo, né? Perivaldo, né? Sabe? E aí é que tá. Ele tinha que se impor no começo. Mas para você se impor num Brasil e Argentina, no Maracanã, é outra história, né? É outra história. E ele poderia entrar para a história, né? Positivo ou negativamente. Se com 10, 15 minutos ele botasse ordem na casa, com expulsões, talvez a coisa não degringolasse. Não sei, porque com Brasil e Argentina, né, é sempre difícil a gente cravar, né? Bom, amigos, para a gente encerrar o nosso franguinho, que nós já metemos o pau em quem merecia, só em quem merecia, eu queria propor o que vocês acharam desse ciclo da seleção com um adjetivo. Eu adoraria falar um adjetivo muito mais forte que esse, que quando a gente sair aqui, nós vamos para o botequim, aí a gente fala. Mas eu vou falar decepcionante, para ser assim, politicamente correto, como os comentaristas da detentora dos direitos. O meu começa com M e termina com A, mas eu não posso falar. Seleção brasileira, time de terceira para rimar. Bom, já que vamos encerrar, vamos ser mais suaves, né? Sejamos mais suaves no encerramento. Vocês citaram do Cid. A única vez que eu vi ele pipocar, entre aspas, foi com o Oscar, zagueiro central de São Paulo, que estava jogando na quarta-feira e ia se casar no sábado. E tinha aquela menina linda com a qual ele casou, a esposa dele até hoje, gente maravilhosa, né? E ele pedia para o Cid me dá um amarelo, que sábado eu vou casar, já estou pendurado, já vou cumprir. E ele batia, ele jogava a bola para fora, ele, sabe, empurrava os caras. E o Oscar era um cara limpo, não era um cara agressivo. E ele falava, não vou dar cartão para você, não vou dar. E foi o jogo. E o Oscar nervoso. Quando deu 45 do segundo tempo, no meio da área, o Cid chegou e falou assim, meu presente de casamento para você. Deu cartão amarelo para o Oscar. Outros tempos, futebol raiz. Que saudade, que saudade. Gente, saudade. Voltaremos na sexta-feira, se Deus quiser, para não falar mais das lambanças da seleção brasileira e da CBF, a não ser que venha um novo treinador, mas para falar também do Campeonato Brasileiro, que vai voltar. Graças a Deus. Que insossa que essa data FIFA, hein? Oh, meu Deus do céu. O franguinho conta com você, hein? Clica lá, se inscreva. Ajude os velhinhos, né? Estão precisando, meu gente.
Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.